Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de julho de 2015, é uma terça-feira. O verbete de hoje é de número 3.448. Ele tem 7 páginas, 50 logias e 23 máximos. O tema de hoje é análise da grafopensinidade. A especialidade é a comunicologia. A verbetógrafa é a Ana Seno, que é graduada em letras, pós-graduada em administração, mestre em linguística, voluntária desde 2002, autora do livro Comunicação Evolutiva nas Inter-Relações Conscienciais. Bom, então, se você é mestre em linguística, a gente vai ter que fazer muita pergunta, né, sobre o nosso tema. Definologia. A análise da grafopensinidade é o ato ou efeito de investigar, examinar, avaliar, analisar, descrever e explicitar as manifestações pensênicas expressas graficamente pela consciência escriba, homem ou mulher, visando ao descortino, ao aprofundamento e à omnicompreensão da estilística dos conteúdos textuais explícitos e ou implícitos e do temperamento pessoal. Pensenologia. O holopensene pessoal da ortografopensinidade, o holopensene das comunexes avançadas, o holopensene pessoal do autorado conscienciológico, a facilidade em expressar-se pela escrita, constituindo o martepensene pessoal, o caráter de interpretação inerente a qualquer grafopensene. Na fatologia, o exame do perfil consciencial do escritor e da escritora, a conquista da maturidade consciencial pelo estudo da própria maneira de escrever, a escolha intencional do léxico, as diversas linhas de pesquisa da disciplina análise do discurso, as relações de intercompreensão permeadas pelo texto. Na parafatologia, o estudo dos parafatos pela paraescrita, as informações para impressas lidas na dimensão extrafísica, o paratexto, a intercomunicação do escriba com os amparadores extrafísicos, o acoplamento energético do revisor com o autor. Gente, no detalhismo é muita coisa, vale a pena ler com calma, tem muita ideia nesse verbete. Depois nós temos aqui na argumentologia várias listagens que a gente vai precisar também analisar, examinar, avaliar, não é isso? Com calma, como ela mesma sugere. E eu sugiro também que leiam com calma as repercussões na página 6. Ela coloca, na verdade, 4 repercussões: repercussões cosmoéticas, grafomaterializadas, parapercepciológicas e semânticas. Vale a pena também ler com calma. E na acabativa nós temos análise, assinatura pensênica, conformática, ortografopensinidade e trafor da escrita. A análise da grafopensinidade aplicada a Megagescom evidencia o padrão pensênico, conteúdos, estilo, temperamento, tendências, interesses e comportamentos da consciência escriba. Você analisa criticamente os conteúdos de qualquer texto lido e para percebido?
Quais conclusões obteve pela análise da grafopensenidade dos autores em geral? Já identificou o próprio estilo de escrita? Na bibliografia, nós temos aqui 3 itens de livros que ela consultou. Na análise aqui do nosso verbete, feito pela equipe, na mega-análise, nós temos exame, escriba, conteúdo, estilística, descortino, linguística, psicometria, lexicometria, megagescom, mega-análise, autoexpressão, temperamento, intercompreensão, omnicompreensão, grafopensenidade, conscienciometria, autoconsciencioterapia, autopesquisologia, comunicologia e perfilologia. Então, para a gente começar, vou pedir para a Ana explicar o motivo, né, Ana, desse verbete. O que te motivou a escrever sobre esse assunto? Boa tarde a todos. Esse verbete eu já venho há vários meses, eu acho que até deu mais de um ano, de tentativa de fazer a abordagem mais adequada para a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, nos meus estudos de linguística, eu fui estudar mais com cuidado a análise do discurso. É uma disciplina, né, dentro da linguística. Muito interessante, por sinal, né, Ana? Pois é. Muito... Quem sabe, no meu modo de ver, é uma das mais interessantes. Sim, eu acho que em função desse mesmo interesse é que eu fui estudar. Porque tem a consciência atrás, né? Isso, é o que dá para a gente perceber isso e ir por essa linha aí. E aí eu não encontrava um jeito de fazer, vamos dizer assim, essa adaptação para a enciclopédia, para o ponto de vista do paradigma consciencial e da conscienciologia. Então, aí até que lá pelas tantas, fiz várias tentativas de títulos, que não deram, não foi muito exitoso, mas aí finalmente encontramos esta solução, análise da grafopensenidade, onde a gente pode dar tratamento da análise do discurso muito mais ampliada, né? Porque a gente tem muito mais variáveis para ser examinada, considerada, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma conscienciometria, né, Ana, da pessoa, não é isso? É uma forma de fazer, pela escrita. Do autor, né? É isso que eu acho bacana nessa área, porque o texto mostra, né, a consciência que está por trás. E tem aí, às vezes, alguém comenta assim, isso tem a ver com grafologia. Mas é muito mais que isso. Nossa, a grafologia é apenas um mero aspecto e evidência que você pega no formato das letras. É muito pouco isso. Então, a grafopensenidade, ela vai além disso, né? Porque está por trás disso a essência que é o pensene. E o pensene a gente deixa essa marca, esses registros, né? Esses rastros, quando a gente escreve e materializa, né? Agora, Ana, fazendo o convite ao vivo em cores, a gente podia pensar de desenvolver um curso pela Unescom disso. Nossa, ia ser tudo de bom. Não é? De fazer análise de texto, para que os autores e os pré-autores aprendam, né? E a gente discuta melhor essa realidade. É uma ideia interessante para a gente pensar. Nossa, estou dentro. Está dentro. Onde tiver. Não, é você. Não é só quando eu tiver, não, é ela. Eu vou falar alguma coisa aqui também, se eu tiver errado, você me corrija. Tá bom. Mas é o seguinte, pelo que eu entendi, essa grafopensenidade dá para identificar até a pessoa, vamos dizer assim, a personalidade da pessoa. Não sei se posso estar falando coisa errada. E ela daria até oportunidade de uma, vamos dizer, até uma consciencioterapia, sei lá, seria isso também e outras coisas mais, não sei. Perfeito, eu acho que você captou bem aí a essência do que eu queria trazer aqui para a discussão. A análise compõe todo esse levantamento, então. A linguagem que você usa vai ter um estilo. Então, nós vamos tratar da estilística. Mas só isso não é o suficiente para a gente abarcar a compreensão da personalidade do escriba.
ou do autor ou da autora. Nós temos mais elementos ali. Por isso, eu fiz um esforço, demorei bastante semanas para chegar a essa metodologia aqui proposta. Porque, para qualquer análise que a gente faça, a gente necessita ter um método. Isso é fundamental em qualquer pesquisa. Você precisa explicar qual é o seu procedimento, quais são os seus critérios, os parâmetros, as variáveis, né? O objetivo daquilo, né? Então, na argumentologia, eu dividi em 3 grandes blocos, né? Uma abordagem grafo-pensênica, uma abordagem linguística e uma abordagem perfilológica. E a composição desses 3, e você vê que cada um tem os seus desdobramentos, né? E é um universo imenso que você articula no simples contato com um texto escrito. É impressionante. Pode ser um bilhete, ele já te revela bastante informação. Não só o conteúdo em si do que está sendo informado no bilhete, mas a energia com que a pessoa estava escrevendo aquele bilhete, ou pela pontuação que ela usa, ou pela escolha da palavra, ou a sinalização da grafia, se era rápida ou bem feita ou cuidada. A essência da preocupação da pessoa naquele conteúdo que ela quer passar. Olha, o viés que ela toma, porque às vezes ela vai enviesada também. Isso, ou se ela mesma está tendo já uma tendência e querendo te induzir a uma determinada conclusão. Porque o que é interessante? Na análise do discurso, os linguistas eles passam boa parte do tempo e muitas páginas de discussão entre é texto ou é discurso? É texto ou é discurso? Eu estou considerando aqui, porque muitos acham que são diferentes. Eu estou considerando aqui texto similar a discurso. Então, vamos então por partes, né? O texto para nós é isso, o que está escrito, impresso. Toda e qualquer comunicação escrita é um texto. Mas, para quem defende a nomenclatura de discurso, vai um pouco além dessa condição de estar escrito. Então, vai abarcar também o discurso oral, o verbal, aquilo que você pronuncia, aquilo que você está dizendo, o teu próprio jeito de falar, ou informalmente, ou numa conferência, ou dando uma aula, ou dando uma entrevista, você está fazendo o seu discurso. Você está colocando palavras, opiniões, ideias, né? E a sua energia. Nós estamos sempre aqui tendo que considerar isso. Porque muitas vezes o teu discurso ele pode dar um efeito de sentido contrário ao que você quer. E aí é um fenômeno que nós temos que, pelo paradigma consciencial, nós temos que parar e examinar. Foi por que deu o efeito contrário? Onde é que pegou? Porque os linguistas eles só ficam na escolha das palavras, do léxico e da construção textual. Nós não, nós já vamos ter mais elementos. Nós vamos ter que pensar qual foi a intenção. Tem Melex por causa disso, né? Tem gente que passa por Melex porque não fez uma análise muito profunda do seu próprio texto, depois se arrependeu. Uma coisa que eu pensei agora, não tinha pensado antes, eu sei que existe a filosofia da linguagem. Eu não sou especialista nisso, eu só sei que existe e tal, mas a filosofia da linguagem, ela entra nessa história, deve entrar. Entra muito. Claro, nossa, esses que eu estou citando aqui, eles são linguistas, os 3, por coincidência, são franceses, mas os 3 beberam de algum filósofo da linguagem. Então, tem aqui influências, por exemplo, do Foucault, que dá para a gente chamar de filósofo da linguagem, tem influência do John Searle, que é outro que inventou a pragmática, né?
tem vários desses filósofos da linguagem que contribuíram aí bastante para conformação e estruturação da linguística como ela é hoje. É curioso, né? Não foi os próprios linguistas que criaram a linguística, vamos dizer assim. Foi tudo com base, com pensadores, né, da filosofia da linguagem, que aí trouxeram essas informações para estruturar a ciência que hoje é a linguística. Né? Então, Ana, em estrangeirismologia, na página 1, terceira linha, poderia explicar a aproximação da noção formação discursiva com a multigrafo-pensenidade? Ah, sim, isso é muito bacana. É uma das essências aqui mais interessantes e ricas para a gente estar trabalhando. A formação discursiva é um conceito criado por Foucault, onde ele traz a compreensão de que a linguagem ela tem campos, áreas que elas são agrupadas. Então, vamos pegar, por exemplo, o campo jurídico. O campo jurídico ele contém uma série de estruturas linguísticas, uma série de léxicos e de regras e de formas de dizer e de vocabulário que é afim a esse campo. Então, o campo jurídico a gente pode dar como sinônimo de formação discursiva. Esse campo ele está ali trazendo todo o histórico passado da humanidade, daqueles conteúdos e que agrupam ali aqueles interesses. Isso pode acontecer também com o discurso religioso, o discurso político. Na conscienciologia. O discurso conscienciológico, se é que a gente pode colocar assim. Né? Por que não? O discurso de propaganda, né? O midiático. Então, tem vários discursos que eles têm uma vida própria, um campo próprio, uma linguagem própria de haver ali a intercomunicação entre as pessoas que fazem e que pertencem a esse grupo. Então, as formações discursivas estão no mundo e a gente pode lançar a mão disso. Trazendo isso para o paradigma consciencial, como é que fica? É a multigrafopensenidade. Cada consciência é um micro-universo que se expressa, que se manifesta, no caso aqui da grafopensenidade, né, que vai estar ali no texto do autor ou da autora. Então, essa variedade de apresentações da visão do mundo, e não só a visão pessoal, né, isso enriquece e dá a esse paralelo aí entre as formações discursivas, que é um conceito aí da linguística. Não sei se ficou claro, isso muito assim, pincelado, né? Mas... Ainda na estrangeirismologia, na página 1, na quarta linha, como é a influência da episteme na formação do enunciado? Ah, muito bem. Então, primeiro era bom explicar, né, o que é. Você ia perguntar, não ia? A episteme seria quem pode estar me ajudando é o Ulisses, né? Se é que ele tá, especialidade dele. Epistemologia, é o estudo da ciência, vamos dizer assim, a ciência estudando a própria ciência. Então, como que a essência, a unidade, né, da ciência pode estar aí contribuindo para a gente entender e ver a influência dela, né, na nossa formação do nosso enunciado. Dá um exemplo, Ana, se você tem aí. Tem algum exemplo? Sim, podemos. Como fazer isso? A própria maneira como a pessoa coloca uma opinião dela sobre um determinado assunto. Então, pega algum tema do cotidiano, a questão, por exemplo, do parto da cesárea. No Brasil está sendo com maior quantidade, né, nos hospitais sendo feitos, e estavam querendo reduzir isso, né? Como que ficaria a colocação da pessoa sobre esse assunto? A forma de argumentar dela já vai estar apresentando o quanto ela está envolvida e entendendo o assunto.
Porque quando ela não entende, o enunciado dela tende a ser fraco, repetitivo, vazio e não consistente. Se alguém apresenta uma opinião com maior informação, consistência, estatisticamente, assim, com mais informação, aí você já denota que a pessoa já está mais aprofundada na reflexão sobre aquilo. Então, e aí passando já para textos de modo geral, quando você vai ler um texto opinativo, editorial de jornal, de revista, ou mesmo algum artigo, se a pessoa coloca o ponto de vista dela de modo claro, consistente e embasado, fundamentado, que é isso que vai enriquecer a discussão mental somática, né, do tema, e da cosmovisão, a tentativa de ter a cosmovisão, isso vai espelhar um viés da personalidade, e ali você consegue já iniciar o esboço de qual é o perfil consciencial da pessoa. Se ela está mesmo em qual patamar de erudição naquele assunto. Sobre a episteme? Pode, isso. Antigamente, na antiguidade, quando esse vocábulo surgiu, ele era sinônimo de ciência, de conhecimento. Hoje, a episteme é o objeto de estudo da epistemologia, ou seja, é o que se entende assim como sendo um conhecimento verdadeiro. É o conhecimento mais fundamentado. Então, porque as estruturas de conhecimento cresceram, aí surgiu a disciplina da epistemologia, enfim. Então, a episteme, assim, hoje, dentro de uma categoria rigorosa, é isso, é o objeto de estudo da epistemologia. Sinônimo de um conhecimento fundamentado, verdadeiro, certificado. É isso, assim. Ótimo, tá? Obrigada. Na Fatologia, página 2, 12ª linha. Quais são os tipos de real analisáveis? Então, esse real eu pus entre aspas, porque cada consciência vive a sua intraconsciencialidade de modo diferente. Então, o que eu compreendo da minha intraconsciencialidade, eu chamo de realidade, é a minha realidade, é aquela que eu vivo e convivo e parapercebo, tenho autoconsciência dela e, portanto, eu considero a minha realidade pessoal. Quando eu vou entrar num processo interacional e buscar a comunicação, a interlocução, no caso escrito, a gente vai estar tratando de realidade que vai ter que levar em consideração as outras realidades dos outros leitores, né? Esse que é o lance. Porque, a rigor, a gente não escreve para a gente. Tem um viés de escrever para a gente, porque a gente está no processo do autorrevezamento, tem toda essa... Não é? Ok, isso é um jeito de olhar a coisa. Mas, aqui, no caso, se a gente está na tarefa de esclarecimento, de fazer tares, então aí a gente está escrevendo para o leitor, para os outros. E aí tentar considerar as várias realidades que os outros têm, né? As outras visões de realidade. Então, o que pode ser real para mim, pode não ser real para o outro, né? Então, esse jogo é interessante porque é onde mais enriquece os debates. E se a gente está aberto a essa troca, né, dessas realidades, né, porque não existe a realidade única. Existem as possíveis trocas de micro-universo intraconsciencial, né, de parapercepções. Patologia, página 2, 4ª linha, de baixo para cima. Quais são os limites cosmoéticos da orientação durante a prescritoria da escrita? Como não ultrapassá-los? Nossa, isso é o fio da navalha. Fio da navalha. O grande balizador disso é a cosmoética, né? Então, o que eu quis dizer aqui? A preceptoria da escrita, que é uma atividade que desde janeiro, agora, lá na Aracê, a gente lançou, é um serviço de atendimento que a gente está fazendo,
para auxiliar os autores, os autorandos, né, a produzirem as suas GESCOMs. Então, a orientação, ela vai percorrer esse limite. É delicado isso, porque você tem que estar respeitando a opinião, a visão, as condições do nível de evolutividade da pessoa, as condições de habilidades, capacitações daquele momento, e usar isso a favor dela. Então, essa preceptoria pretende fazer um papel de suporte, de apoio, de ser incentivador, de ampliar a visão de conjunto, de proporcionar a ela a autodescoberta de traços, às vezes, habilidades que ela não estava usando, estavam ociosos, e aí, de repente, ela toma consciência e passa a usar. Então, esse percurso... E há um limite nisso, porque você não pode impor algo à pessoa. Tem que ir no ritmo, penso eu, né, do preceptorando. Então, às vezes a gente até pensa mais longe, né? Consegue vislumbrar coisas que têm potencial para ir mais longe. Só que, às vezes, se você despeja tudo de uma vez só, não dá o efeito positivo que a gente gostaria. Então, esse limite ele tem que estar bem lúcido. Né? E tem o limite do preceptorando também, de não querer ficar dependendo do preceptor, não é isso, Ana? Perfeito. Porque senão tem aquele que também quer que o preceptor escreva para ele. Perfeito, E aí a gente tem que estar cuidando desse lado também. É tipo ensinar a andar. Aprendeu a andar? Então, autonomia. Comece, né, a fazer por si mesmo. Por né? si mesmo, exato. Esse é um ponto bem delicado. Por isso o limite, né? Claro. É o limite das duas partes. São dois interlocutores que têm que estar bastante autoconscientes daquele momento de encontro. Eu sei por que eu estou aqui, né? Qual é o ponto, a função, né, da orientação, e o outro também sabe por que está ali e que é o aprendizado para ele. No futuro, até mesmo ele virá um preceptor também de alguém. Né? Com certeza. Patologia, página 2, terceira linha, de baixo para cima. Como encontra a dissimetria interna do mesmo espaço discursivo? É bom você explicar, né? O que é essa dissimetria? A dissimetria é quando você, dentro de um texto, você está discorrendo sobre um foco, um tema, e aí você coloca, em seguida, uma outra abordagem e chegando a um outro tema. Então, aquilo vai ficar para o leitor um contraste muito evidente. E aí gera essa dissimetria. Ele está numa linha de raciocínio, expondo uma ideia, já com uma lógica ali intrínseca, e levando você a uma interpretação, para um caminho. Aí ele inicia outra colocação, outra ideia, e agregando um outro tema para enriquecer aquele mesmo, mas só que gera uma dissimetria. No leitor, né? Oi? Para o leitor aquilo é uma quebra. Isso, para o leitor aquilo é uma quebra. Isso aí é interessante, porque aí fica meio, às vezes, incoerente, inconsistente o texto. E é bom o autor pensar, né? Você está guiando o pensamento. Se você leva para cá a ideia, é como se você desse um nó, né? No pensamento do leitor, agora desse um tapinha para ele, agora vem para cá. Mas às vezes a quebra é muito brusca, né? Então é interessante porque é uma ciência isso, né? E daí, para nós que vamos fazer uma análise, né, desse tipo de texto, aí a gente pararia e perguntaria, por que ele fez isso? Qual é a intenção disso? E aí é tentar encontrar a lógica do porquê que houve aquela quebra, aquela dissimetria, e aí qual o significado. E, portanto, aí vamos atrás do efeito de sentido disso. Porque todo texto que a gente produz dá um efeito de sentido. Não, e tem mais uma coisa, né? Tem o problema do estudo da ortopensenidade, da retilinearidade pensênica do autor nessa hora. Sim. Será que ele é retilíneo? Sim.
Ou ele é, ou o pensamento dele é saltuário. É saltuário. Quer dizer, a escrita mostra isso. Concordo. Isso pode ser visto assim. E, no meu ponto de vista, para usar desse recurso da dissimetria, você tem que dominar muito bem a linguagem. Porque senão gera esse problema de não retilinearidade do pensamento, dificulta o leitor a entender o que você quer informar ou ter de esclarecimento, e aí não é produtivo, não é o efeito de fazer atares fica prejudicado. E aí cria aquele texto que a gente chama de confusino, né? É um texto confuso. Porque vai para um lado, te joga para lá, te joga para cá, te joga para lá, e aí não fecha, né, na cabeça do leitor. Pois não. Eu queria, por exemplo, um exemplo mais concreto desse fator aí dispersivo, porque num texto, quando ele, vamos dizer, se ele não tem uma coerência, ele pode cair nisso. Ele foge de uma coerência, de uma retilinearidade coerente, que pode descambar para isso aí? Pode. Isso é um dos parâmetros aqui que a gente põe para fazer a análise, né, e verificar o quanto o autor tem isso. E é bem como a Mabel falou, né, que é o verbete que ela já contribuiu bastante, que é a ortopensenidade, né? E isso revela muito da consciência. Quando a gente escreve, a gente mostra muito da gente. A maneira que a gente penseniza, né? A maneira como a gente penseniza. Quem sabe, Arlinda, eu não sei, mas na Unesco, quando a gente recebe livros assim para fazer orientação, assessoria, um dos maiores problemas que existem é essa falta de coerência interna. E a coerência entre um parágrafo e outro, e a coerência entre um capítulo e outro, e a coerência entre as seções do livro, que esse é o mais, quem sabe, um dos pulos do gato, né? Para se escrever livro, que é essa dissimetria bem feita. Não é fácil. E daí a gente tem que ter um excelente planejamento e roteiro da escrita do qualquer texto. Seja ele de uma página, de 10 ou um livro inteiro. Você tem que organizar o teu pensamento previamente, pôr em tópicos ou em palavras-chave o que você quer informar, que vai ser imprescindível estar ali contido, e daí você inicia a tua escrita. O que em geral acontece? A gente é muito intuitivo, que é o nosso lado artístico, né? Vamos escrever, vamos escrever. Aí escreve, enche páginas e páginas. E eu falo por mim mesma, porque foi assim que eu comecei. Então, nós todos somos a grande maioria. Não sou fora desse jeitão. Só que aí, com o tempo, você vai estudando, vai aprimorando, e vai praticando, e exercitando, e vai tendo vários feedbacks, você vai aprendendo que tem que haver uma organização. E o segredo eu vejo, Arlindo, o segredo profundo mesmo é saber pensenizar. Se você sabe pensenizar, você naturalmente vai ter uma escrita organizada, coerente, lógica, mais retilínea, mesmo você falando de vários assuntos. Você não perde o foco, o fio da meada, que é necessário, né? Isso, mostra a auto-organização pensênica. E tem aí um curso que vai em setembro, né, que é reestruturação pensênica, que pode contribuir muito bem para essa condição da escrita. Agora, também o inverso é verdadeiro, né, Ana? Quanto mais se escreve, mais reestruturação pensênica você alcança. Sem dúvida. Porque também não dá para esperar estar pronta. Não, agora estou otimamente bem pensenicamente, vou escrever, porque também não funciona. Você vai ter que ir escrevendo, às vezes errado, e reajustando, e o próprio ato de escrever faz com que você reordene a maneira de pensenizar. Não é isso? Nossa, é um ganho e é uma espiral, crescente, né? E aí não tem outro jeito, é exercitar. É como desenvolver o parapsiquismo.
Temos que fazer várias dinâmicas, várias, né, EBS, EVs e tudo mais, para a gente estar alcançando uma melhor qualificação, né? Obrigada. Tá ligado, é só deixar para cima que ele já funciona. Você ligou para cima, né? Tá, então espera um pouquinho que eles estão... O Laboratório Conscienciológico da Autopensinologia. Como aproveitar melhor esse laboratório? Eu fiz a semana passada e fiz ontem. E depois participei de uma dinâmica na Cosmoética, e lá veio muito essa questão dos pensenes, e como eu poderia, porque eu trabalho como acupunturista, e eu vim com essa demanda de desenvolver alguma coisa para poder auxiliar melhor as pessoas na questão dos pensenes, porque é difícil, né? A gente controlar os pensenes, e a grande maioria das pessoas não conseguem, né? E até ele me falou lá se eu pensava em fazer alguma preceptoria nessa questão da pensinologia. Você já fez esse laboratório? Como você pesquisa essa questão dos pensenes? Ótima pergunta, e me dá aí uma oportunidade, um campo enorme de falar. Os meus temas de pesquisa incluem isso. Eu já fiz vários laboratórios aqui no campus CAEC e lá no campus da Aracê, que é onde eu voluntario. Lá também tem o laboratório da autopensenologia. E ele é excelente para a gente se concentrar, aumentar a nossa acuidade, de perceber a nossa forma de pensionizar. Os insights, as ideias que vão estar, que a gente vai estar alcançando dentro do laboratório é de uma riqueza enorme. Muitos dos meus aprendizados para eu qualificar a minha escrita vieram de lá. Porque, é como eu falei e repito, a escrita, a boa escrita com qualidade, ela nasce do pensionizar rígido, retilíneo, coerente, organizado, equilibrado, homeostático, ortopensênico. Todos esses adjetivos que você possa qualificar aí o pensene. Então, é a essência mesmo. Se a gente quer estar produzindo uma comunicação em alto nível, tudo que você aprende para a escrita vai valer para a linguagem verbal, oral, né? Vale, tudo é aproveitado. Eu queria dar uma sugestão para você. Existe um artigo da Juliana dos Remédios que se chama Pensenograma, proposta de método para estudo da pensenidade. Se você fizer uma busca, um find lá no Google, né, dar uma googada e procurar Pensenograma Juliana, vai vir um artigo que saiu na revista Consciência. Ela propõe uma metodologia para estudar o autopensene. É bem interessante esse artigo dela. Para quem tiver interesse, está na Consciência. Tem um número aqui, mas é só dar um find. Mas é fácil de achar. É bem fácil. É o primeiro que aparece ali. Quando você procurar Pensenograma Juliana dos Remédios, vai trazer esse artigo dela, que pode ser que te ajude. Mais uma pergunta. Sobre o Colégio Invisível da Pensenologia. Bom, eu sei que ele existe, mas eu não faço parte desse colégio e tenho pouca informação a te dar a respeito dele. Agora, então, a próxima dica é converse com Roberto Almeida. Exato. Aqui, Central de Avisos, né? Verdade, Roberto Almeida, ele coordena todos os colégios. E aí ele vai poder te indicar quem é a pessoa, como é que eles se encontram. Em que estágio estão as pesquisas ali, né? E só para finalizar, então, essa questão da pensenologia, vale a pena você investir nas formas de escrita que você tem,
né? Não sei se você tem já algum texto publicado, tem? Pretende, é claro, né? Então, faça as suas iniciações, vamos dizer assim, tenha os seus primeiros esboços e apresente isso para alguém ler e dar o feedback. Qualquer que seja o feedback que você receber, já vai te dar pistas de onde você vai poder aprofundar, olhar, examinar com maior cuidado, para você conhecer melhor a sua autopensenidade. Isso pode ajudar. Não tenha medo dos feedbacks e nem das heterocríticas. Seja aberto nisso. Eu aprendi muito. Quando eu reciclei a questão do fechadismo, de mostrar os meus textos para os outros, porque há 15 anos atrás eu escondia tudo era engavetado, e as 7 chaves. Aí eu vi que aquilo era um prejuízo enorme. Era uma loucura, né? Era uma loucura. Falei assim, Ana, se você quer evoluir, não dá. Tem que abrir. Evoluímos em grupo, e trocando, interassistindo. Então, aí eu perdi a vergonha, perdi o orgulho, perdi, que mais? Né? Essa timidez e vamos ao que interessa. Eu quero aprender, eu quero evoluir, eu quero melhorar. Então, aí eu comecei a receber os feedbacks, as heterocríticas. Aqui não está bom, aqui está bom. Vai aprimorar ali, e corrige aqui. Por que você não expande isso? Essa abordagem não está adequada, refaz tudo, reescreve tudo. E aí ter a paciência de reescrever tudo. Tem a paciência de reescrever tudo. Ter a paciência de reescrever tudo, porque vai ter mesmo um momento que não é aquela linha de raciocínio que vai ser a mais adequada e assistencial a fazer. Você tem que apagar tudo e recomeçar do zero. E isso faz parte da evolução. Não tem as viradas de vida nas reciclagens de modo geral da gente? Na escrita é a mesma coisa. Tem as viradas do livro, né? Isso, tem as viradas do livro. Não, aqui, né, vamos para outra etapa, que essa eu já aprendi, já amadureci e não me serve. Vamos ao novo, que vai realmente chegar ao objetivo que eu quero. Então, vamos lá. Professora Ana, na sua opinião, a chapa verbetográfica, ela ajuda nessas pessoas que têm dificuldade de encontrar uma linha de raciocínio? Uma mão na roda, né? Sim, exatamente. Sim, olha, e recomendo, viu? Eu recomendo, eu acho que as pessoas, de modo geral, elas deveriam estar passando pela experiência da escrita do verbete na enciclopédia, porque realmente a chapa, ela permite a você, principalmente para os iniciantes, né? Você tem só que se preocupar com as ideias, você não tem que se preocupar com a forma já está ali. É diferente quando você vai produzir o teu livro, você tem que pensar em tudo, você tem que pensar no confort inteiro, no conteúdo e na forma que você vai querer dar. Então, no verbete ajuda muito, você amplia não só de ideias e vai organizando essas ideias, porque cada ideia ela vai ter uma seção específica para estar sendo ilustrada e preenchida. Agora, eu vejo essa fórmula, já que nós estamos falando, isso aqui é uma maneira de pensar. Aqui, então, é uma maneira de abordar um tema. Você tem um tema, aí o professor Valdo, ele criou essas entradas, essas variáveis aqui, que é a maneira de abordar aquele tema. Então, você vai passando por cada variável, né? E isso, obviamente, organiza o pensamento. Isso. Organiza o pensamento. Organiza, né? O pensamento. Então, e expande. E expande. Quando o verbetógrafo compreende esse mecanismo, aí ele se sente livre, em casa, livre e leve e solto, porque ele pode daí colocar toda e qualquer ideia sobre aquele assunto ali dentro. Tem alguém aqui para falar? Pois não. Bom dia. Bom dia para todos. Ontem eu queria falar em português, mas não pude. Hoje eu vou falar em espanhol porque é mais
fácil para mí y es mejor de esa manera, por lo que entendí, comunicarme más libremente y llegar a expresar todo lo que quiero y que ustedes me lleguen a comprender. Agora você vê, a gente estava falando de ter uma tertulia em outro idioma, né? Mas então fala. Yo me siento súper identificada por lo que ahorita estás comentando, porque en realidad, bueno, y también con lo que justamente él hablaba, él es acupunturista. Yo quiero aprender a hacer acupuntura. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo conocimientos de medicina, yo determiné una carrera de medicina, ahora estoy haciendo fisioterapia, como una fisiatría, algo así que tú debes saber. Entonces, o sea, es muchas cosas que yo las entiendo, pero no las puedo poner en la práctica, y eso es por eso que a mí me importa mucho la acupuntura, ¿no? O sea, hay mucha teoría que yo tengo, pero no la puedo comprobar. Entonces, justo es por eso que yo vine a Concienciología, porque yo entiendo que, por ejemplo, la conciencia tiene modos de expresarse. Si es que la conciencia no puede expresarse verbalmente, va a tener que expresarse de alguna manera, si no resuelve sus problemas. Esos son problemas que la conciencia no puede resolver. Si no resuelve de esa manera, verbalmente, resolver ese problema, va a tener que resolver físicamente esse problema. Entonces, eso es lo que yo quería buscar. O sea, esse é o Pensene. Estás falando do Pensene, esse é o Pensene. A pessoa se manifesta e vai se manifestar fisicamente. Cuando tenemos problemas que no podemos resolver, la conciencia no puede resolver sus problemas, entonces solamente hay un camino, que es físicamente. Eso es lo menos evolucionado. En cambio, nosotros tenemos que hacer de la forma más evolucionada. Entonces pensamos, más evolucionado es comunicarnos y hablar, pues, ¿no? Resolver nuestros propios problemas. Y eso nos va a ayudar a seguir madurando y mejorar cada vez más en forma conjunta. Y solamente eso lo podemos hacer comunicándonos, ¿no? Y primero, creo, bueno, en mi caso sucedió, o sea, yo lo experimenté conmigo misma, ¿no? O sea, no tenía que comunicarme tanto con el resto, pero necesitaba el resto, pero tenía que descubrirme yo para ser más íntegra yo con todos mis actos, o sea, íntegra con mi conducta, con mis pensamientos, con la forma que puedo hacer, o sea, para no tener contradicciones entre mí misma y poder recién hablar forma más homogénea para que todo el mundo me pueda entender, ¿no? Entonces, eso me ayudó lo que es escribir, conversar para ti misma, escribir, y ahí buscar quién eras tú, porque, o sea, al primero como que vas falsificando tus propias formas, te vas poniendo como que bastante maquillaje tú misma. O sea, te dices, soy buena, pero al final de eso te das cuenta que no eras tan buena, sino que tenías algo de intención de maldad. Entonces, eso me parece muy interesante, o sea, y de verdad que no lo hubiera llegado a analizar de esta manera si no hubiera tenido tantas ayudas de tanta persona que ha estado así, como que estaba interaccionando mucho con tanta gente. Entonces, eso me ha ayudado, la interacción me ha ayudado bastante. Y bueno, gracias a todos por todo isso. Tá ótimo. Então, se me permite, vou continuar em português, mas entendi perfeitamente o que você trouxe e concordo com você. É muito importante a gente saber o que se passa, né, a origem do nosso Pensene, porque nós temos uma vivência que é holossomática. E isso começa, então, no mental soma. No que a gente pensa, vai reverberando nos outros veículos, vai reverberando no psicossoma, no energossoma e no soma. Então, é como você colocou, vai chegar um momento. Se você não está pensenizando de maneira rígida, correta, organizada, né, retilínea, tá, caótico, confuso, né, e cheio de, vamos dizer assim, patologias pensênicas ou vícios pensênicos, vai repercutir no soma. E aí entram, então, os fisioterapeutas, né, os médicos, para tentar acudir e tentar corrigir o que tem uma origem lá no Pensene, né, na forma de pensar. Então, nesse sentido, eu vejo a escrita algo terapêutico. É aí que eu acho que e trazendo para o foco, então, do verbete, que é a grafopensenidade, se a gente grafa o nosso pensene e busca qualificar ele, nós estamos num processo terapêutico.
Porque olha o benefício, você está expressando, toda a consciência precisa se expressar. É uma necessidade entre nós. Nós vivemos em grupo, em convívio? Claro que sim. E aí é vamos dizer assim, necessidade básica, né? A forma de você colocar o pensamento, então, na escrita, vai ajudar a ter essa organização mental e emocional, porque ao você escolher as palavras, você vai evitar determinados adjetivos que são carregados demais, né, no emocional ou no comocional, e vai tender a carregar mais por palavras e léxicos mais racionais, mais eruditos, mais qualificados e precisos, né, limpos, né, objetivos. E isso traz aí a sua saúde, vamos dizer assim, né, consciencial, ela vai estar sendo já, vai criar uma harmonia ali. Então, a tua grafopensenidade, ela vai sendo delineada positivamente nessa direção, em função de você conscientemente fazer esse processo. E buscar daí, no estudo de léxico, né, da linguagem, de redação, de estudos, né, linguísticos, tópicos linguísticos, para aprimorar isso. Né? Está levando em conta o que você disse aí. Agora, tem por exemplo, a escrita do professor Valdo, e ele já defendeu aqui N vezes, que ele mistura termos populares com erudito, né? Até para compreensão maior da coisa. O que você acha? Porque ficar só na erudição, ele achou que isso não funcionaria. Mas aí ele mistura, lógico, uma conotação mais para entendimento. Né? O que você acha? Eu concordo com isso. Dependendo do público-alvo do seu texto, para quem você dirige, é ótimo você mesclar. E essa história de colocar sinônimos, né, palavras que são mais eruditas, mais clássicas, junto com aquelas mais simples e populares, e mesmo do jargão coloquial, perfeito. Por quê? Isso é tarístico, você vai atingir o maior número de público, e também você vai meio que cercar o entendimento que o leitor, o seu interlocutor, vai ter do seu texto. Ou seja, você já desenha bem claramente para ele e precisa para ele o que você está falando. Ao você enumerar, fazer uma enumeração por sinônimos, você está desenhando bem o seu objeto. O que é que você está falando? Né? O seu escopo. É isso, não é aquilo que eu estou falando, é isso. E aí dá vários sinônimos ali para quem está ouvindo entender que é aquilo. Hoje, a obra principal na Conscienciologia e que tem mais o acesso público mais fácil, pela questão da internet e esses meios de comunicação, é a Enciclopédia da Conscienciologia. Ela tem já um formato em termos de variáveis, e ela é a primeira, muitas vezes, acessada pelas pessoas que estão conhecendo a Conscienciologia, devido às tertúlias e tudo mais. Como é que tu pensa sobre isso, sendo que muitas obras, as pessoas que estão lançando agora, às vezes elas não seguem exatamente esse formato. As pessoas têm a liberdade e tal, mas elas não seguem. Então eu estou tentando pensar onde a principal obra coletiva, ela tem determinados critérios e variáveis, e às vezes até seguido em algumas outras obras do professor Valdo. Entretanto, as pessoas elas vão escrevendo em estilos diversificados. Do ponto de vista de ciência, do ponto de vista de unificação de ideias, o que tu pensa sobre isso? Se eu entendi bem a sua pergunta, eu acho que nós, dentro da Conscienciologia, né, dentro da CCCI, podemos produzir os mais variados tipos de texto. Porque
a TARES, ela vai, buscamos o maior número possível, ou de intermissivistas, ou de preparação, ou de estimulação, né, de novos intermissivistas futuros. Né? Então, os diferentes tipos de linguagem merecem ser desenvolvidos e incentivados. Porque, por exemplo, o meu público-alvo pode ser diferente do seu. Então, e naturalmente, por sermos consciências diferentes, singulares, os nossos estilos vão ser diferentes. Então, o mesmo assunto, eu escrevendo e você escrevendo, fatalmente vai estar diferente. Mas estamos falando a mesma coisa. Mas é válido, por quê? Porque o estilo, a sua personalidade, as suas tendências, a sua visão de mundo, cosmovisão que você tem de você e do mundo, vai estar espelhado no seu texto. E isso vai fazer rapport com as consciências, consciência e consciex. Porque não se esqueça que a gente também tem para-leitores. E aí, a gente pode acelerar esse processo de reurbanização do planeta. A gente pode acelerar o processo de mudança de patamar evolutivo, de evolutividade, né, nosso. Né? Na academia, eles têm uma questão, às vezes, um pouco mais rígida, né? Em termos da BNT e tantas... Sim. Queria que expandisse um pouco mais essa ideia. Porque, te pergunto, por exemplo, quando a gente coloca definologia e etimologia, sinonimologia, por exemplo, em muitas obras, algumas pessoas já estão utilizando, outras elas ainda utilizam definição, sinonímia. Então, isso poderia ajudar na integração da forma de pensar, de ter uma estilística mais clara, ou não. Às vezes as pessoas misturam, às vezes alguém ele faz todo um estilo, mas ele coloca a frase enfática. Então, e no academicismo há uma certa... as regras, né, que tem que seguir para a produção de artigos que são internacionais. Nossa, essa é uma discussão imensa. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro só falando sobre isso. No colóquio, eu acho que no final de semana, no colóquio Interparadigmas, eu próprio tenho uma visão, né, sobre isso. Eu sou autor também da Conscienciologia e vejo que ainda bem que a Conscienciologia não é acadêmica. Essa é a minha visão, né? Mas podemos discutir melhor, eu acho que no fim de semana. Mas assim, então, para dar uma síntese do meu pensamento em relação a isso, que vai ser na forma de pergunta, para nós mesmos refletirmos. Qual é o legado que a gente quer dar da Conscienciologia? Que marca científica a gente quer deixar para esta geração e para as próximas, no planeta? O professor Valdo fez o papel dele. Ele que criou a ciência, ele que foi o propositor, trouxe todo a fundamentação. Nós somos e fomos aprendizes deles. E nós também temos coisas para agregar e expandir e desenvolver. Esse diálogo com a academia, ele está esboçando agora, né? Então, é importante a gente participar, refletir muito sobre isso, pensar onde a gente quer chegar com os nossos textos e a produção deles, né? De que forma, que recursos linguísticos a gente vai lançar a mão e que vai ser a nossa marca registrada. É isso que a gente também tem que levar em consideração. Né? Eu só queria dar um comentário também a respeito. Eu acho que, por exemplo, na questão lá da academia, existe um fechadismo. A Conscienciologia deu uma abertura, inclusive o professor Valdo fala, não, eu tenho a minha gramática, não quero dar banana para... Ele abriu na gramática, ele abriu nos neologismos, e porque se a Conscienciologia fosse ficar fechada, a academia, ela não iria se expandir. Então, ele teve uma expansão da linguagem, de tudo. Era necessário. Vejo assim, não sei se é o que você acha.
Sim, era necessário. Como que você vai pôr uma ideia nova dentro de uma forma velha? Se a gente pegar os textos do professor Valdo, tem todos os estilos. Você pega Projeções da Consciência, uma narrativa de experiências pessoais. Se você pega o Projeciologia, já é um tratado científico. Se pega a enciclopédia, tem uma forma, porque muita gente vai trabalhar, precisa de uma forma. Isso. Se pega o DAC, já é outra coisa. Isso. Então, a gente vê que ele mesmo, né? Criou várias. Ele criou várias linhas linguísticas, se é que eu posso dizer assim. Só para colocar mais um viés aí, acho que a questão do Gabriel é interessante. Eu estou tentando conectar aqui com o tema, né? Análise grafo-pensênica. Ou seja, você pega um texto na enciclopédia, o que é que esse texto está querendo dizer? Né? Eu acho que não dá para comparar com um texto acadêmico, um texto científico, cujo objetivo seria derrubar uma outra ideia. Você pega um texto científico, quando ele tem uma hipótese, um argumento, é para renovar. Um próprio texto conscienciológico, se ele tiver a finalidade de lançar uma hipótese, um novo argumento, ele não vai ser escrito na enciclopédia. A enciclopédia não tem essa finalidade. Quem acompanhou as primeiras exposições do professor Valdo, quando ele lançou a enciclopédia, a ideia era a seguinte, a Mabel pode até me ajudar nisso aí. A enciclopédia, ela apresenta a visão da conscienciologia sobre determinados assuntos. Então, eu lembro que o professor Valdo dava o exemplo do alto-falante no início. Ele fazia propaganda, lembra disso? Antes da enciclopédia ser escrita, ele falava, a gente vai começar a escrever enciclopédia, eu estou escrevendo um verbete que é alto-falante. O que tem alto-falante a ver com conscienciologia? Sinologia e de sino. Né? E essas coisas. Então, o que ele faz com o alto-falante? Ele apresenta ali as visões, as diversas visões da enciclopédia sobre aquele assunto. Essas diversas visões caracterizam uma visão enciclopédica. Então, aqui, o texto da enciclopédia da conscienciologia, ele apresenta uma cosmovisão sobre determinado assunto a partir do olhar da conscienciologia. Então, você pega esse assunto aqui da análise da grafopensenidade, você vai ver uma diversidade de tópicos que mostra as possibilidades de análise de uma consciência multifacetada sobre esse assunto. Então, isso é uma visão enciclopédica a partir da conscienciologia. Isso é totalmente diferente de você tentar defender uma hipótese, propor uma nova descoberta. Então, cada texto tem uma finalidade. A finalidade da enciclopédia é mostrar como a conscienciologia vê o mundo. Isso é diferente. Isso aqui é uma visão de mundo. Eu diria isso, a análise da enciclopédia, desse texto, é apresentar uma visão de mundo a partir da conscienciologia. O que nós estamos fazendo aqui é a metalinguagem, né? Ou a metalinguística. Nós estamos falando da linguagem da própria ciência conscienciologia. Né? Isso é interessante. Eu vou passar assim, só algumas perguntas aqui, daí eu devolvo para vocês, que tem várias aqui que não respondemos ainda. Patologia, página 2, quinta linha. O que é a psicometria verbetográfica? Patologia, página quinta linha. A psicometria verbetográfica. Você pode, a partir do contato físico com o texto impresso de um verbete, já estabelecer um rapport com o verbetógrafo. A psicometria é a leitura energética, né, de algum objeto. No caso, o objeto aqui, neste momento, é as páginas desse verbete impresso. Há uma possibilidade de você, energeticamente, parapsiquicamente, fazer uma leitura prévia, conforme for o desenvolvimento do seu parapsiquismo. Mas se vamos dizer que você não tenha isso tão desenvolvido, né, a psicometria tão desenvolvida, você vai necessitar de fato ler o texto, ler completamente, palavra por palavra, reler, entender os significados, ver os efeitos de sentido daqueles significados, porque a escolha das palavras, né, do léxico, é algo pensado. Muitas vezes vem uma palavra à nossa mente e a gente escreve intuitivamente, e a gente não se deu conta que aquilo foi ou inspirado ou faz parte do da sua holomemória. Você pertence àquele universo ou daquela formação discursiva, voltando então ao conceito lá do Foucault,
que é uma formação discursiva, e aí a gente pode pensar em retrosenha de você lá em outra vida, você em outra vida atuou numa profissão, ou viveu num ambiente, ou numa civilização, ou numa cultura que hoje é diferente da de hoje. Então você tem isso ainda na sua holomemória. Já não aconteceu com você o uso de uma palavra que aparentemente parece deslocada? Pô, mas por que eu fui usar essa palavra agora, né? Porque, né? Mas isso não faz parte. Aí o outro seu vira, vocabulário. Mas, o seu vocabulário não tem essa palavra. Como é que você está falando ela, né? Então, isso tudo é objeto de estudo aqui na análise da grafopensenidade. Ali tem um porquê, ali tem uma causa, veio... É o fio do novelo para você puxar e começar a recuperar elementos da sua personalidade. E isso, olha, podemos até pensar na questão das personalidades consecutivas. Os seus dicionários paracerebrais. Os seus dicionários paracerebrais. Muita coisa que eu aprendi sobre mim mesma e da minha escrita, eu posso inferir hoje que eu já vivi em determinadas épocas da história. Que não seja 14 de julho, que é o dia de hoje, não é isso? Essa foi ótima, né? Hoje é dia 14 de julho, queda da comemoração da queda da Bastilha. O que será que nós temos a ver com aquilo, né? Vamos lá, então. Parafatologia, página 2, sexta linha. Poderia exemplificar o desenvolvimento do parapsiquismo pela grafopensenidade vivenciada? Nossa, maravilhoso. Tem a ver com isso que estávamos falando. Todas as nossas vivências, elas são passíveis de estarem sendo registradas, colocadas no papel, grafopensenizadas. E quanto mais eu escrevo sobre mim mesma, sobre o que eu aprendi e sobre as minhas vivências, mais eu consigo compreender e interpretar as minhas vivências. E aí, em vários aspectos. No aspecto de traços intraconscienciais, de traumas, de gargalos, de parapsiquismo que precisa ser desenvolvido. Então, a questão de você associar a escrita para o seu benefício em termos de autopesquisa, nossa, é excelente. Duas ferramentas que se juntam e que você ainda atinge um terceiro objetivo, que é a Atares, é você esclarecer, é você expressar, comunicar, divulgar, difundir, mostrar ao mundo alternativas e soluções que você encontrou dentro do seu Labicon. A sua vida é um laboratório consciencial riquíssimo de erros, tentativas, soluções, dilemas, conflitos, etc. Se você expressa isso, não precisa estar concluído ou encerrado. Basta você propor isso como reflexão ao leitor, e isso já vai reverberar positivamente para você receber feedbacks, retornos disso, pensando na lei da causa, da ação e reação. Você vai naturalmente enriquecer a tua autopensenidade. Você vê como as coisas estão imbricadas, né? Se você escolhe se autopesquisar pela escrita, você tem um ganho, um salto quântico de compreensão da sua autopensenidade. Poderia aprofundar a frase enfática? Então, vamos reler aqui. A análise da grafopensenidade aplicada a Mega-GESCOM evidencia o padrão pensênico, conteúdos, estilo, temperamento, tendências, interesses e comportamentos da consciência escriba. Então, veja, a infinidade de elementos que contém um mero texto. É tanta coisa que pode extrair ali de informação
que a Olha, nossa ideia... É uma consim-cobaia texto, não é? Oi? É uma consim-cobaia. É uma consim-cobaia. Você escreve um texto, você se torna uma consim-cobaia. Não é isso que você quer falar nessa frase enfática? Também, também. Porque você Perfeito. se expõe, né? Também. E não só nesse efeito da sua autoexposição, mas no efeito mesmo para os leitores que você nem sabe quem serão. Mas eles poderão inferir algo sobre você. Ah, fulano usou tal opinião sobre tal assunto. Ah, ele deve ser de tal tendência, ele é de direita, de esquerda, ou ele é religioso, ou você começa a fazer inferências, deduzindo coisas através do que ele escreveu. Você acha que para o desenvolvimento da escrita é necessário o autor novato, ele buscar se desenvolver em vários estilos para trabalhar a versatilidade, ou ele deve desenvolver a escrita focado mais em um estilo, por exemplo, no estilo científico, com algumas determinadas regras? O que é a tua opinião sobre isso? Eu vejo que vai ser o melhor conforme a consciência, e é a escolha dela. Você tem que intuir qual é o seu objetivo ao escrever. Você quer o quê? Qual é a sua intenção quando você vai escrever? Porque o estilo, ele vem a partir do que você pensa sobre o mundo, a sua intenção sobre a informação que você vai passar e expressar. O estilo vem como consequência, e é claro que você vai lançar conforme a sua personalidade. Vai ter estilos que não vão ficar adequados à sua personalidade, não vão te ajudar a expressar o seu micro-universo. Agora, dentro de uma pergunta de paralencologia, é o processo do enumerador, que ele trabalha muito a questão de listagens. Segundo o Valdo, isso ainda era pouco explorado ainda pela comunidade conscienciológica, talvez por uma não compreensão ainda suficiente do nível de aprofundamento que o enumerador tem sobre o processo de listagens. Isso é uma análise grafo-pensênica. O que tu pensa sobre essa forma de se expressar dessa personalidade, o enumerador? Das listagens? Você está falando das listagens. O que eu acho excelente. É uma forma objetiva, rica. Você traz sinteticamente, de modo preciso, as suas ideias, auxilia demais a clareza, a limpeza da apresentação, a cosmoanálise, e não fica aquele emaranhado de textos prolixos, enormes, de digressão e que perde objetividade. Eu acho que a enumeração nos ajuda a ter foco, objetividade. Concluindo sobre estilo, eu já tinha pensado antes de falar que existe um jargão jornalístico, linguístico, que diz que o estilo é o homem, ou o homem é o estilo. Então, a pessoa tem um estilo próprio, ela pode ter vários tipos de estilo, mas ele deve ter um que o identifique. Por exemplo, quando a gente escreve uma especialidade da pessoa, ela fica identificada com o texto. Normalmente, a pessoa pode conhecer, saber vários estilos, senão fica tudo como os heterônimos do Fernando Pessoa, né? Que ele escrevia em vários estilos, várias personalidades, que até se conclui que eram personalidades extrafísicas que ditavam para ele. Então a pessoa precisa ser muito inteligente para fazer vários estilos. Então, e outra, então, voltando aos autorandos, né, iniciantes, no início a gente imita. Ok, não há problema, você pode imitar o estilo de alguém, não há problema, mas quanto mais você investir no seu desenvolvimento de escrita, grafo-pensênico, mais você vai encontrar o seu próprio estilo. Olha, só para complementar, Ana, se você poderia comentar na questão do Gabriel, a diferença entre aprender a escrever e depois, mais tarde, a pessoa desenvolver algum estilo. Porque eu acho que aí pode haver uma confusão entre a pessoa que ainda não sabe escrever, ainda não sabe se expressar e já está querendo desenvolver um estilo. Aí a pessoa fica confundindo as duas coisas. Eu não sei se você pode comentar isso. Sim, claro.
Eu mesma, quando iniciei a minha escrita, eu imitava os textos do professor Valdo. Estou aprendendo. Estou aprendendo. E aí, aos poucos, né, na repetição, no esforço, na intensidade, na continuidade, na manutenção, porque a escrita ela exige muita disciplina, muita sustentabilidade, investimento de tempo, de rotina útil, hábitos sadios, senão não acontece. É algo que você tem que sentar mesmo e se dedicar e enfrentar os gargalos que são naturais, mas aí tendo sempre essa disposição de mostrar o texto para o outro e ter feedbacks. Aí você vai crescendo mais. Gente, eu só vou adiantar aqui um pouco, porque nós não vamos dar tempo aqui, é muita pergunta. Aí eu volto para cá. Tânia, né? Tânia, eu vou fazer 2 e a você, tá bom? Ok. Interaciologia, página 3, terceira linha. Poderia esclarecer a interação recim-psicossomática, superação mental-somática? Bom, aqui eu acho que é uma interação que veio da minha própria experiência, porque a carga emocional, né, que eu venho de um passado artístico, né, da arte literária, então isso era carregado mesmo de psicossomaticidade. E o avanço, né, que eu estou buscando é aumentar a carga da mental somaticidade, ter essa linguagem mais objetiva, clara, precisa, né, científica, né, buscando esse tom. Então, a interação disso pode até virar um crescendo aqui, né? Por que não? Claro. Né? Um crescendo aqui valeria também. Na metodologia, página 5, poderia comentar os itens 7, exegese, e 11, pangrafia. Ótimo. A exegese é a interpretação, né? Então, interpretações e hipóteses orientadas para os efeitos de sentido do texto de modo assistencial. Aqui nós estamos pensando no nível grafo-pensênico, né, na categoria grafo-pensênica. E esse aspecto mais no sentido de buscar a intencionalidade e o perfil tarístico assistencial. Então, quando você está escrevendo ou está lendo, porque isso pode ser nas duas pontas, né? É mais na hora que eu estou querendo focar, na hora em que você escreve, que interpretação você está dando para o tema que você escolheu escrever. Então, essa interpretação, ela está coerente, ela tem lógica, ela está dentro de uma linha de racionalidade. Essas interpretações, elas têm furos, têm lacunas, têm gaps, ou elas estão redondas, inteiras? Aí o foco desse item aí. E o outro é da... 11, né? Pangrafia. 11, pangrafia. Tradução dos exopensenes em grafo-pensene pessoal. Quando a gente está escrevendo, a gente cria um campo mental somático ao nosso entorno. E isso atrai amparadores técnicos de função. Então, você vai ter, naturalmente, inspirações exopensenes, que não são seus, para incluir, serem embutidos dentro da sua escrita. É isso, basicamente. Tânia. Chegou minha vez, né? Chegou, Tânia. Tarda, mas não falha. Não, uma beleza, Ana. Parabéns pelo verbete, parabéns pelo desenvolvimento do debate. Oba, agora, eu tenho um monte de questões, mas eu vou fazer poucas. Um monte. Tá. Depois a gente vai conversar. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Mas aí, começando aqui na página 2, terceira linha de baixo para cima. Você botou a dissimetria interna do mesmo espaço discursivo. Fala um pouco dessa categoria que eu achei o máximo. Ou isso é um verbete que eu não estou sabendo? Não. Ela recém falou um pouquinho disso, mas fala de novo. Sim, claro. Ela já falou? No início da tertúlia, a gente já comentou isso. A retardatária é assim. Não tem problema. Não, está tudo certo. Vamos repassar, não tem problema. A dissimetria é algo que não está simétrico, portanto, né? Não há uma igualdade aí de condições. E o texto, ele pode apresentar no seu conteúdo uma dissimetria.
interna. Interna, isso. Você está com uma linha de raciocínio, um foco temático, e, de repente, você muda, faz uma inserção de outro conteúdo, de outra natureza ou abordagem, que vai gerar uma quebra, como a Mabel trouxe essa expressão, no entendimento, na linha lógica de entendimento daquele texto. Isso é bem sutil, né? Isso pode ser bom, pode ser ruim, né? Pois é, mas é um tema central neutro. É um tema central neutro. Mas normalmente ele é negativo. Para você perceber essa dissimetria interna, né? Isso é um exercício interessante. Mas a gente estava comentando, Tânia, que às vezes é um dos maiores problemas dos autores, né? Quando a gente escreve, que é você vai numa linha de raciocínio, daqui a pouco dá uma viajada, né? Vai até não sei aonde, aí volta, opa, tem que voltar. Eu devo ter isso. Não é isso? Eu devo ter isso. Vou. Isso aqui eu vou colocar. Vou dá uma voadinha, eu né? vou escrever uma placa assim no meu escritório para ver isso. Uma coisa que ajuda, desculpa, Tânia, coisa que ajuda é ter o megafoco. Sim. Não posso perder de vista sobre o tema que eu estou escrevendo. Você pode incluir temáticas associadas, afinizadas, que têm relação, que têm interdisciplinaridade. Isso é possível. E costurar, né, Ana? Costurar. Isso, o problema é costurar as ideias. Isso, perfeito. Tá. Também aqui embaixo, mas na quarta linha, quer dizer, a linha acima, aqui no final da linha, os limites cosmoéticos da orientação durante a preceptoria da escrita. Também já perguntaram? Já, senhora. Repeat, please. Bom, então deixa, eu assisto. Eu tenho outra questão para outras pessoas poderem. Também. Tá bom. Agora a gente vai para a página 3, na paradoxa. Vamos ver se você acerta a terceira, hein, Tânia? Não, eu posso acertar de novo. Fazer uma se você acertar, você joga na Mega Sena amanhã. Paradoxologia. Já perguntaram alguma coisa? Então. Agora vai ser o primeiro. O primeiro paradoxo. O paradoxo de um único texto poder ter várias interpretações. Isso. Nossa, isso é uma realidade de fato mesmo. Sim. Porque... Mas para perceber isso? Para perceber isso, basta colocar esse texto em debate com 3, 4 pessoas. Pronto. Ah, então não é... Aí você já vai ver que... mas eu não interpretei isso. Não é? Aí você já vai ver que aquele... São visões de mundo, né? De maneiras de interpretar. Tânia, posso fazer uma pergunta aqui, depois eu te devolvo? Ou quer mais uma? Não, só falta uma. Vai lá. Essa é rápida. Agora na página 7, na questionologia. Também já fizeram? Não, pode ir. Senão a gente já toca a campainha. Vai indo, vai falando. A primeira pergunta a primeira pergunta. Analisar criticamente. Você analisa criticamente os conteúdos de qualquer texto lido e para percebido. Agora, eu vou fazer um jabá antes dela responder, tá bom? O meu jabá é esse curso de leitura. Por que eu estou falando desse curso de leitura? Porque aqui, gente, olha os temas desse curso. Leitura crítica de jornais, leitura de psicologia, leitura crítica de livros de história, leitura crítica de biografias, leitura de textos filosóficos e a conscienciologia. E por aí vai, que tem a ver com essa pergunta, né? É um curso que o CAEC está promovendo, começa no dia 2 de agosto. Isso é muito importante, porque para nós que buscamos ser cientistas, conscienciólogos, né, pesquisadores, a gente tem que ter o olhar crítico. Não pode ir aceitando tudo que está no papel. Tem que ler, pensar, olhar com esse olhar crítico e fazer aí as suas ponderações, conclusões. E isso segundo a parapercepção, usando também das parapercepções. Porque muitas consciências ressomadas atualmente, elas se fixaram em determinados textos. Pensa quem é religioso. A Bíblia é o texto fundamental e indiscutível. Aquilo é um texto que ficou como sendo a última palavra e não há refutação. E aí você não tem o espaço para a crítica. Você não tem como refutar, aí fica aquilo perguntar. Que eles chamam, né, de texto sagrado.
Texto sagrado. Texto sagrado é aquele que não se questiona. É isso aí. Não é. Não se e aí não gera nenhuma margem para a gente refletir e criticar sobre ele. Sindromologia, página 4. Sobre a síndrome da inércia grafopensênica e a síndrome da dispersão consciencial. Tenho vontade de escrever sobre vários assuntos, mas não sei qual deles é o mais prioritário à minha evolução. Por dispersão, acabo ficando na inércia. Como achar uma diretriz para a autopesquisa com foco na grafopensenidade? Interessantíssimo. Bom, vamos por partes. Essa síndrome da inércia grafopensênica é um verbete da professora Cristina Bassanese. E aí, então, onde ela conta a dificuldade da Consim escrever, só que tendo essa condição dificultosa, com empecilhos, com algum mecanismo, lugar, né? trafares, isso, porque aí a atuação dos trafares impede da pessoa desenvolver bem a grafopensenidade. Agora, o que eu recomendaria ou sugeria para essa pessoa? Comece registrando as suas próprias vivências. Para isso, nós temos a técnica do autovivenciograma, que é uma técnica desenvolvida lá na Aracê, que já está publicada na revista Consciência, foi apresentada no Congresso de Autopesquisologia, e essa técnica auxilia bastante a gente a começar a entender e colocar o objeto de pesquisa, os fatos que a gente vivencia no cotidiano, os fatos e os parafatos. Então, comece a descrever o fato daquela forma técnica que foi orientada, né, na apresentação da técnica do autovivenciograma, e aí você inicia os primeiros passos da sua escrita. Dali você começa a ampliar, criar corpo, aumentar a condição de abordagem daquele tema. E em breve, né, já estamos em fase de conclusão, lá no campus Aracê vai ser inaugurado o laboratório conscienciológico do autovivenciograma. E aí vai ser uma oportunidade, né? Não sei se essa pessoa tem condições de ir até lá, o Espírito Santo, para usufruir desse laboratório e poder entender melhor a técnica, aplicar isso. São sugestões minhas, né? Claro. Você não vê também essa questão da inércia, a pessoa perdeu o medo de se expor, escrever e mostrar para todo mundo. E outra coisa, existe muito essa coisa de não saber o tema, né? Gente, a gente não deve escrever um único livro na vida. Escreve um que te interessa, aí acabou aquele, vai escrever outro que te interessa também, mas não tem o tema correto. Esse é o meu tema. Né? Existem vários temas que podem nos ajudar, basta a pessoa definir. Ela define esse, agora terminei, agora eu vou para aquele. A vida é longa, né? Se tudo der certo. E outra, então, por isso que as autovivências nos ajudam a isso. Você escreve, digamos, 100 autovivências. Você registra. Cada fato significativo da sua vida você registra. Depois, você vai fazer análise dessas autovivências. De lá você vai ver qual é a recorrência, que temas surgiram, porque existe uma taxologia para você classificar as suas vivências. Aí você vai ver por onde andam as suas temáticas pessoais. E aí você vai, então, opa, agora achei o meu mega tema aqui. E aí existe até aquela ideia de se escrever sobre o trafar, né? Pois é. Para você superar o trafar, também é uma outra possibilidade. Não que tenha que ser assim, né? Mas pode ser. E muita autopesquisa Muita sempre. Autopesquisa, que é essa aí que você está falando. Ana, parabéns pelo seu verbete, amiga professora. Você sabe quem está perguntando. Opa. Então é um recado de alguém, esse alguém sabe quem. É mais ou menos assim, se você não sabe. Binomiologia, página 3, terceira linha. Poderia falar sobre o binômio Mega-Gescon retrosenha pessoal? Então, Mega-Gescon, eu considero assim um exemplo para isso, o livro do professor Roberto Laime. Pensa, olha o livro, né, Vidas de Naturalista. Olha a Mega-Gescon, eu, né, posso, na minha opinião, assim, de qualidade de texto, de livro, de obra, muito bom, eu recomendo, ainda estou na leitura dele.
Ali ele conseguiu fazer uma composição de vidas passadas dele, das personalidades consecutivas dele. Então ele buscou retrosenhas e consolidou grafopensenicamente nesta vida, né? Essa é a sua ligação que você fez, que é um belo exemplo. Sindromologia, aí eu vou passar para você, tá? Sindromologia, página 4. A síndrome da cãibra do escrivão. Pode esclarecer? Essa é muito boa. É uma cãibra. Isso que no século XIX, nos idos aí, né, dos outros séculos antigos, quando não havia informática para ajudar, os escrivães, eles faziam tudo manuscrito. Claro. A ler, não é? A ler. Isso, é um tipo de ler, perfeitamente. E aí dava cãibra mesmo, de tanto usar a mão o dia inteiro registrando, né, escrevendo, aquilo gera um esforço repetitivo que dá essas cãibras aí que podem ser chamadas de ler. O que eu iria perguntar é essa, mas aí eu fiquei imaginando. A escrita, o escrivão escreve, né? A relação dessa escrita com o grafo pensene, não tem como fazer uma análise, tem como fazer uma análise grafo-pensênica da escrita do escrivão? Dentro do contexto jurídico, daria, né? Se a gente pegar o contexto do discurso jurídico, daria, porque um escrivão ele está lá num cartório, né, em geral, né, o local de trabalho dele, o ambiente de conteúdos que ele registra são do âmbito jurídico, né? São escrituras, procurações, né? Testamentos, enfim, desse universo. E você poderia olhar para esses textos em busca de encontrar, por exemplo, qual é o padrão que se usa nos registros jurídicos, né? Isso tudo dentro da análise da grafopensenidade é possível. É claro que ali a forma ela é tão forte, para uma procuração existe aí um padrão já, uma chapa, né, de dizeres, de conteúdos, de informação que elas estão, né? Isso, pré-definida, que não há como, se você tirar ou excluir, ela deixa de ter o nome procuração. Pois é. Né? Então, mas é possível. É claro que vai estar mais distante do reconhecimento da ou da consciencialidade que redigiu aquilo. Vai estar mais longe. Onde que vai estar mais perto? Aí a prosêmica, né? Onde está mais perto, onde está mais longe? Quando você faz, por exemplo, um relato, um depoimento, aí está bem mais perto sobre quem é você, né? Uma outra síndrome aqui, a síndrome da falsa memória. Né? Na página 4, sindromologia. Página 4, sindromologia. Na segunda linha, na linha do meio. Da falsa memória. O que nós podemos dar como exemplo disso? Você, às vezes, registra mentalmente um fato e fica contando ele várias vezes. Depois de um tempo, se houve alguma lacuna de informação nesse fato, aquela memória daquele fato já está desvirtuada. Então, gera uma outra condição de pensenidade, quando você recompõe aquele fato passado, e aí a grafopensenidade ela tende a não estar fiel ao que era antes. E aí, onde você pode incorrer numa pseudo-memória, né? Certo, aí seria, digamos, né, nesse lapso de tempo aí, né, que a coisa não foi grafada no primeiro momento. No primeiro momento. Lá adiante pode ser uma informação ou uma mensagem não autêntica em relação ao ocorrido, seria isso? Isso. Por isso, hoje, o ideal é a gente anotar tudo e registrar tudo nos mínimos detalhes. Principalmente, por exemplo, nos casos das projeções. Acorda, já anota tudo nos mínimos detalhes, tudo que puder lembrar ali. Por quê? Porque se você deixar passar o dia ou semanas, você não vai lembrar a mesma riqueza de dados.
E aí você pode pôr informações ali falseadas, né? Já interpretadas, já com alteração, né? Da sua interpretação daquilo. Na verdade, o Charles Richer, quando pesquisava os processos parapsíquicos, uma das coisas que ele colocou é que sempre que acabasse o experimento, ele dizia que a pessoa tem que registrar na hora. Porque, por mais que fosse objetivo, e mesmo casos de materialização, a pessoa saía dali, e aí daqui a pouco ela começava a questionar aquilo que ela vivenciou, e depois ela encaixava aquilo como não pudesse ter sido uma ilusão. Então, acontece muitas vezes, a pessoa tem a vivência parapsíquica, na hora ela confirma, ela admite, mas ela não registra, e ela vai passando com o tempo, e daqui a pouco ela começa a criar falsas memórias, e daqui a pouco ela... isso foi uma alucinação. É muito sério isso. E nós que estamos numa ciência que ela é autoexperimentação, é fundamental esses registros, não tem como. Sou profissional de TI e não sou um assíduo das tertúlias online. Há algum tempo, quando me aproximo de alguma pessoa desconhecida, me ativo o estado vibracional. Aconteceu recentemente quando atendi um novo cliente. E notei que quando me aproximava de uma determinada pessoa, me ativava o fronto, com o estado vibracional. Me afastava mais ou menos 1 metro e saía do estado vibracional. O que pode ser? Uma espécie de proteção, de aviso? Pode ser uma soltura do holochakra. Sim, sem dúvida. É um bom começo de análise aí, uma soltura de holochakra dele e aí para percebendo a psicosfera dessa pessoa que ele está acessando. Porque provavelmente a psicosfera dessa pessoa com a qual ele interagiu tem um padrão pensênico, né, um padrão energético diferente do dele e que pode acionar aí o frontochakra. A pessoa, aí para ele checar algumas coisas, ele poderia perguntar qual a profissão da pessoa, se a pessoa gosta muito de ler, se ela gosta de escrever, porque frontochakra, em geral, é ativado nessas condições assim mais da intelectualidade, né, do pensamento, da lógica. Né, Agora ele pergunta se pode ser um aviso. Ele pode funcionar como uma sinalética, né? Ele pode usar isso como uma sinalética específica dele. E aí entra na interpretação dele, que ele faz do mapeamento energético dele. Aí é a hermenêutica dele. É a hermenêutica dele. Gente, então essa aqui é a minha última, daí eu devolvo para vocês. Já ouviram falar sobre uma substância que melhora o holopensene individual e, consequentemente, a grafopensenidade, que é a vitamina D3? Sabiam que quase 90% da população mundial tem deficiência dessa vitamina? Claro que nas quantidades adequadas, nem para menos, nem para mais. É uma epidemia, né, de falta de vitamina D, porque o pessoal está correndo do sol. Não é isso? Então agora falta vitamina D, mas realmente tem livros já sobre isso. Se a pessoa tem deficiência de vitamina D, ela tem uma série de consequências de saúde, né, deficitárias, mas aí tem que tomar uma vitaminazinha, a reposição faz da vitamina, suplemento, né? E aí não tem problema nenhum. Mas realmente a vitamina D hoje em dia é um problema, né, para muita gente. Tem alguma pergunta aí? Posso fazer uma pergunta? Pois não. Eu gostaria de saber aqui, Ana, sobre onde na página 2, na fatologia, aqui deixa eu ver aqui. Na 7ª linha está falando em acuidade parapsíquica de interpretar o não escrito. Nossa, isso é profundo isso. Isso vai em duas frentes aí. O desenvolvimento parapsíquico da gente e a familiaridade com textos, né, com a grafopensenidade. Com o tempo, você vai entrando nas entrelinhas, entendendo o que está subliminar ali e captando aquela informação que não está dita, não está explícita. E tem a técnica do entrelinhamento, né, Ana? Que é aquela que o professor Valdo sugere. Que ele não fala, mas ele diz para ele mesmo, no texto. Não está, às vezes, explícito para o leitor, mas está explícito para ele, autor. Que também é um pouco dessa pergunta aí, né? Também tem muito disso. Quando você constrói uma frase assim, não pise na grama, é uma frase direta, não tem
nenhuma subliminar aí, né? Não tem como você ter uma outra interpretação. Isso. Agora, tem outras frases que você pode dizer e que você quer dizer, essa moça ela não está muito certa da cabeça. Então, com essa frase, você já modalizou a informação, você não disse precisamente que ela é louca, né? É um exemplo qualquer. Mas você, então, deu a entender que é o efeito de sentido que você dá naquilo que você fala ou escreve. Então, isso é importante a gente também ter noção. Não só na hora em que a gente emite uma informação, mas também quando a gente recebe a informação. Então, dar e receber essas informações que não estão ditas claramente, é importante a gente desenvolver para captar aí a informação. Tinha só mais uma aqui que eu gostaria de saber. É um pouco abaixo dessa anterior, os tipos de real analisáveis. Nós já comentamos. Já comentaram. Mas vale a pena dizer, esse real é um real entre aspas, porque ele é individualizado, ele é personalizado, para cada consciência há uma realidade intraconsciencial que o outro não consegue adentrar ou entender completamente ou vivenciar. E isso dá margem, então, a várias realidades. Né? E a bagagem da pessoa, né? Cada um com a sua bagagem. Tem alguma questão por aqui? Pode falar. Dá para destacar aqui que alguns itens aqui são verdadeiras aulas, né, de linguística, que fala em semiótica, em significado, significante, semiolinguística, códigos linguísticos, códigos semióticos, etc. Enunciado, enunciante. Mas eu queria que você explicasse aí o primeiro binômio, na página 3, que é o binômio significado ideativo e significante linguístico, que aí dá uma longa explanação. É uma longa explanação. Quantos minutos temos? Eu vou tentar ser bem assim, simples, tá? Ainda mais para quem estudou letra. Pois é, é que é bastante amplo, né, o assunto. Mas vamos focar no ideativo e no linguístico. Então, quando você tem uma ideia e vai traduzir ela em palavras, há uma dificuldade enorme. Uma transposição, parece simples, mas não é. Por isso que muitas vezes, quando a pessoa não tem um léxico, um dicionário cerebral amplo, vasto, ela encontra dificuldade em expressar o que ela está pensando. Então, existe uma ideia, mas aí você não consegue transpor para um código linguístico, uma palavra, né, um significante. Porque significantes são a forma como você escreve, né, a palavra, como ela está grafada. Né? O significado está na ideia que você tem do objeto que você está falando. Né? É o contrário? É o contrário? Eu não sei, não acompanhei. Quer falar, Marcelo? Ao contrário. Pega o microfone ali. Bom, eu não sei, eu não sou especialista na área, mas eu estava achando que era o contrário, porque o significante é aquilo que alguém acha daquela mesma coisa, aquela mesma palavra, aí um outro, ele vê, um outro significante para, teoricamente, a mesma coisa, o mesmo objeto, a mesma palavra. Não é isso? Pensa na árvore, né? Na árvore lá. Ajuda a lembrar aí um pouquinho de Saussure, então. Pensa na árvore. A árvore, o desenho dela, né? O objeto árvore, este é o quê? É o significado, né? E o significante é a palavra grafada. A-R, né? Árvore. A letra A, mais o R, mais o V, mais o O, entendeu? Esse é o significante. Porque você pegou um objeto que você estava, assim, você tinha a ideia dele. Porque quando você fala árvore, você não precisa ir lá pegar a árvore e mostrar para a pessoa, eu estou falando isso. Todo mundo tem. O conteúdo.
Isso. O significante é o que porta o significado. É o portador do significado. Perfeito. Olha lá, uma outra forma. Muito obrigada. É isso aí, Ulisses. Outra coisa, só para... que a gente fala muito em semiótica, que não é a metade de uma vista, uma visão semiótica, outra coisa. E o que é essa semiolinguística, que eu nunca ouvira falar? Ah, tá. Essa é a teoria do Charrodot. É um linguista francês que ele ainda vive, né, vem muito ao Brasil, e ele conseguiu conciliar a teoria linguística com a sociologia, vamos dizer assim. Então, ele agregou elementos da sociologia para a linguística. Então, daí ele propôs esse nome, teoria semiolinguística, onde a palavra, a linguagem, né, o texto, ele só tem significado quando dentro de um contexto social, de uma interação entre pessoas, de uma interlocução. Gente, então, para terminar, eu queria lembrar, né, Ana, que nós vamos ter aqui o torneio do neuroléxico analógico, que tem tudo a ver com o tema hoje desse verbete, que as pessoas vão, quem quiser participar, elas vão receber, acho que 4 ou 5 palavras, né, e elas vão ter que fazer analogias, palavras analógicas, aquelas palavras, para ver a capacidade do dicionário cerebral analógico que ela tem. É como se fosse um tira-teima, né, do nosso dicionário cerebrais, mas aqui no caso é o dicionário analógico. Quem tiver interesse em participar desse torneio, vai ser no dia 19 de julho, que é domingo, das 15 às 17. É uma atividade de 2 horas, o investimento é bem baixo, aqui mesmo no CAEC. Então fica o convite para quem quiser, torneio de neuroléxico analógico. Ana, a gente está chegando então no final, a gente agradece aí a defesa do seu verbete, aos tertulianos, aos teletertulianos, e até amanhã. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. O Tiago com o curso 40 manobras e o Rômulo com acoplamentário. Boa tarde a todos. Convidamos todos a participar conosco do curso 40 manobras energéticas, que será realizado do dia 24 a dia 26 desse mês. O curso 40 manobras energéticas, ele traz na teoria e na prática diversas manobras energéticas, tanto básicas quanto avançadas. Será ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira. Mais informações, entre em contato com a ACIP pelo telefone 45 21 02 14 21. Repetindo, 45 21 02 14 21. Esse curso ele é sem pré-requisito, apesar de ser um curso bastante avançado. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar os tertulianos e aos teletertulianos para participarem do próximo curso acoplamentário, que ocorrerá entre os dias 24 a 26 de julho, com o Epicom Leonardo Fimato e o tema Maxi Proexis. Esse curso vai ter um diferencial que ele será o primeiro acoplamentário totalmente em inglês. Não teremos tradução simultânea. Então é uma boa oportunidade para vocês, além de treinarem, né, a questão do parapsiquismo, também treinarem a fluência na língua inglesa. Aqueles que por acaso até inclusive tenham, né, algum indício que já tenham vivido em outras vidas em países de língua inglesa, eu acho que é um momento interessante da pessoa ver como que funciona ela dentro desse holopensene da língua inglesa, né? Então, we are invite you for the first acoplamentário course entirely in English. It will be from 24 to 26 July with the Consciential Epicenter Leonardo Fimato. Train your parapsychic skills, especially the facial clairvoyance, informations by phone, code country, 55, code area, 45, phone number, 35252652. Thanks.
Antes de finalizar, eu gostaria de passar um aviso. Nós informamos a todos que a partir de hoje, todas as terças, quintas e domingos, às 11 da manhã, estaremos postando um trecho temático com os melhores momentos das tertúlias do professor Valdo Vieira em nosso canal do YouTube, youtube.com/tertuliarium. Estamos também trabalhando para fortalecer o canal com o principal objetivo de acessar mais intermissivistas. Então pedimos que você compartilhe nossos vídeos nas redes sociais e compartilhe no Facebook os posts que estamos fazendo em nossa página quando publicamos um vídeo em facebook.com/tertuliarium. Agradecemos a sua participação, equipe Tertuliário. E para amanhã, em comemoração, no dia em que o CAEC completa seus 20 anos de sua fundação, teremos o verbete CAEC. A especialidade será Conscienciocentrologia. O verbetógrafo será professor Fernando Barbaresco, e no final também haverá um bolo comemorativo. Muito obrigado e boa tarde.